Pai do Senhor, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Fazia alguns dias, que eu não postava um vídeo, mas hoje eu quero começar esse vídeo, lendo três passagens bíblicas, que nessas três passagens bíblicas, aparentemente há uma grande contradição. Talvez você já leu e você se perguntou a si mesmo, será que há contradição? Então, não mude aí de vídeo. Se você gostar do vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, adicione o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. Hoje estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Eu quero ler três passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica que eu quero ler se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, que diz assim. Se você tiver uma Bíblia aí e quiser conferir, também pode pegar a sua Bíblia. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Agora nós vamos para 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, que diz assim, E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Agora nós vamos lá para Primeiras Crônicas, capítulo 2, Primeiras Crônicas, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Aminadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozen e o sétimo Davi. E você já pode estar aí se perguntando, afinal, Jessé teve 8 filhos ou 7 filhos? Há uma contradição entre 1 Crônicas e 1 Samuel? Porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e capítulo 17, versículo 12, que nós lemos, diz que lá Jessé tinha 8 filhos. E acabamos de ler agora as 1 Crônicas 2, 13, e diz que Jessé teve 7 filhos, ou seja, que Davi era o 7º filho. E será que essas duas passagens elas entram em contradição uma com a outra? Será que Jessé teve 7? Será que Jessé teve 8 filhos? A minha pergunta e a minha resposta, nem a minha pergunta, perdão, mas a minha resposta a respeito desses dois textos é que Jessé realmente teve 8 filhos, como Samuel registra. Só que nós devemos compreender, entender as Escrituras. Por quê? Porque que em 1 Crônicas está falando sobre a genealogia, sobre uma genealogia. E provavelmente, o 8º filho de Jessé morreu sem deixar descendente. E por isso que ele não foi inserido nessa genealogia. Então, se ele morreu sem deixar descendente, então não era necessário inserir ele nessa genealogia. Logo, está descartada a hipótese de qualquer contradição entre essas duas passagens, entre Samuel e 1 Crônicas. Mas eu quero ler outro texto, bem interessante, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 18, diz assim,
Primeiras Crônicas, capítulo 27, versículo 18, diz assim, ó: da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Talvez, talvez esse Eliú seria o mesmo Eliabe, ou outro irmão de Davi. Talvez esse outro Eliú, esse Eliú aqui, de 1 Crônicas 27, versículo 18, pode ser o mesmo Eliabe, de 1 Crônicas capítulo 2, versículo 13, ou pode ser o outro irmão de Davi, ou o oitavo irmão de Davi. Eu não estou aqui afirmando que esse Eliú é o oitavo irmão de Davi. Estou dizendo que pode ser que esse Eliú não seja o mesmo Eliabe, Mas o que eu quero falar é que não há contradição entre essas duas passagens. Talvez você já leu essas passagens bíblicas e você leu e não percebeu ou passou a despercebido. E eu confesso, meus amados irmãos, que essa passagem bíblica me deu uma confusão na minha mente muito grande. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Samuel está dizendo que Jessé teve 8 filhos. Agora estou lendo em Crônicas, está dizendo que Davi é o 7º. E agora? Então eu fui estudar, passei vários dias, semanas estudando, e eu descobri que se uma pessoa de uma família morresse sem deixar descendente, se quisesse colocar na genealogia, poderia, mas se ele não tivesse morrido e deixar descendência, então não era necessário, ou obrigado a colocar aquela pessoa na genealogia. Por isso que o oitavo irmão de Davi não está inserido aqui nessa genealogia. Espero que você tenha gostado, espero ter lhe ajudado, e que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém.